família! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo, a mais um dia de louvor ao Senhor. Bom dia, Brenda. Bom dia, professora Tudo Paula. bem? Tudo bem? Tudo bem, sim. Eu convido vocês a se ajoelharem para a gente falar com o nosso Deus. Amém. Querido Pai Celeste, obrigada a todos que estão aqui. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez. Venho pedir que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Que o Senhor possa habitar na casa delas e na vida delas. Venho pedir que o Senhor possa nos dar um bom estudo e uma boa manhã e um bom dia. Perdoa nossos pecados e nossas falhas e obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Como é bom adorar ao Senhor através do louvor, não é, Brenda? Você escolheu um hino bem lindo para a gente cantar nessa manhã? Sim, eu escolhi o hino 186, Ó Mestre, o mar se revolta. E com esse hino a gente pode aprender muitas coisas, que quando tiver tribulações nós podemos confiar em nosso Deus. Amém. Então vamos cantar com toda a alegria. Que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, nas águas não podem naufragar. Quem leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com você estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas o mar que me encobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar.
sossegai. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém, louvado seja Deus. E para a gente ter sossego e paz, nada melhor do que guardar a palavra de Deus no coração, não é, Brenda? Sim. Qual é o verso que a gente vai entesourando essa semana no coração? Essa semana a gente vai entesourar o verso de Lucas 1:20. Então vamos no trem? Você conta para nós? Pode ser. 1, 2, 3. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até que o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Amém. Esse é pequenininho, você vai decorar rapidinho, se esforça para você colocar tudo o que você puder da palavra de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e que você sinta-se muito bem, muito feliz na companhia do Senhor. Até a próxima, tenha um ótimo estudo. Olá, bom dia. Bom dia para todos aqui na escola, bom dia para você de casa. Que bom estarmos reunidos mais um momento para estudar a palavra de Deus. Esse momento é muito importante e com ele nós temos muitas bênçãos reservadas. Convido vocês agora a fechar os olhos e nós orarmos juntos. Senhor Deus, muito obrigado por sua companhia. Obrigado porque o Senhor é tão bom e deixou muitas histórias relatadas para a nossa instrução, para que nós possamos aprender a viver, possamos aprender a confiar no Senhor e a depender de Ti. Que isso venha acontecer conosco, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você está preparado hoje para enfrentar os gigantes da vida, os gigantes do seu dia, as coisas que têm se colocado como barreira, as coisas que têm tornado o seu dia mais escuro? Hoje nós vamos ver sobre alguém que enfrentou um gigante. Isso mesmo que você está pensando. Nós falamos de gigante, alguém enfrentando, já lembramos logo da história de Davi. E a história de Davi, ela é uma história muito usada para contos infantis, para motivar as crianças a confiança em Deus, porque é uma história muito empolgante. Essas histórias de profunda fé, de profunda confiança, de muita ousadia e de grande feito chamam a atenção não só das crianças, mas chamam também as nossas atenções. E a história de Davi, ela está relatada não só com o objetivo de inspirar as crianças a viver uma aventura com Deus, a confiar em Deus, mas também a pôr em nosso coração a calma, a confiança também de esperar num Deus que luta as nossas guerras, que enfrenta os nossos perigos, que nos ajuda a vencermos os gigantes da vida. E essa é a história de Davi. Então hoje nós vamos ver exatamente o momento da história em que Davi ele enfrenta a Golias. E como a gente pode, assim como Davi, receber inspiração do céu para confiarmos em Deus assim como Davi confiava. Logo no início do capítulo, que foi o capítulo 63 do Patriarcas e Profetas hoje, juntamente com 1 Samuel, capítulo 17 ao capítulo 19, nós vemos que Saul, depois que ele entendera de que agora ele
tinha sido rejeitado por Deus através das más escolhas, dos más posicionamentos, da falta de espera, porque não quis confiar em Deus, quis tomar a glória para si, quis agir de acordo com sua própria vontade, mesmo diante de advertências tão claras que o profeta Samuel havia dado para ele. Ele tinha sido então rejeitado pelo céu por essas ousadias, rebeliões que Saul vinha apresentando. E ele se mostra um pouco arrependido, mas não com um arrependimento verdadeiro. Não era um arrependimento verdadeiro que o levava a ansiar a presença de Deus, a se prostrar, a se humilhar diante de Samuel, a reconhecer qualquer coisa que seja. Não era. A gente vê isso nas conversas de Saul com Samuel, de que ele estava constantemente disposto a lançar a culpa dos seus erros, das suas falhas sobre o povo de Israel. E isso nós vemos, isso fica claro para nós quando nós mesmos não estamos arrependidos de algum erro que nós fizemos. Quando nós somos dispostos a nos justificar, compartilhando a culpa com outra pessoa, possivelmente é porque nós não estamos arrependidos verdadeiramente. Se apenas queremos um meio de nos justificar. E isso serve para nós pensarmos também. Quando nós cometemos algumas falhas e ao final estamos dispostos a dividir a responsabilidade dessa falha com outras pessoas e não aceitar a parte que cabe a nós com humilhação, pedido de arrependimento verdadeiro e mudança, aí nós não estamos verdadeiramente arrependidos. Essa era a condição de Saul. Saul, ele estava altamente disposto a observar as cenas da vida dele e lançar a culpa até mesmo sobre o próprio Deus, achando que Deus era injusto em despojá-lo do trono de Israel. Ele que tinha sido ungido para aquele santo encargo, agora ele achava que era uma injustiça de Deus ele ter que deixar de governar e Deus escolher um novo governante. Mas não era assim, não foi assim na vida de Saul, porque ele recebera diversas oportunidades e ele não o quisera. Ele decidiu agir de acordo com sua própria vontade, de acordo com sua própria escolha. E essa história deve nos levar à reflexão de que nós não podemos também cair no mesmo erro de ver Deus nos conduzindo para um caminho e decidirmos fazer as nossas próprias escolhas, andar segundo o curso da nossa própria vontade. Não corra esse risco, não caia, não se enverede por esses caminhos, porque esses caminhos certamente conduzem à ruína e morte. Esse foi o relato da vida de Saul. E agora, nesse momento específico da vida dele, quando ele se achava nessa angústia por ter sido rejeitado por Deus, Deus estando escolhendo um novo rei, Davi já tinha sido então chamado, apontado como o sucessor do trono. Entra a história em que o povo de Israel se achava em luta com os filisteus e por diversos dias eles passaram em lutas com os filisteus, mas não encontravam meio de escape. Porque não era um confronto onde um estava indo contra o outro, mas eles pararam ali em dois montes, tendo diante de si uma planície, e nessa planície diariamente acontecia então insultos ao rei de Israel, insultos à nação de Israel e, pior do que isso, insultos ao Deus de Israel. Diariamente acontecia isso da parte dos filisteus, e eles tinham um guerreiro forte, um guerreiro poderoso, que desafiava, que fazia esses insultos, que era Golias. Golias, que era o principal dos guerreiros dos filisteus, vinha todos os dias para afrontar ao Deus de Israel e afrontar até o exército de Israel, dizendo: não tem homem nesse exército, não tem quem vá pelejar contra mim, venha, me traga um homem para pelejar comigo, e se este homem me vencer, então todos os filisteus estarão sujeitos a vocês. Agora, se eu vencer, vocês estarão sujeitos a nós. E ninguém ousou enfrentar aquele homem, ninguém ousou enfrentar Golias, mesmo que sendo para defender a honra de Deus, porque aquele homem, aquele ímpio, estava não apenas afrontando a nação ou o exército,
mas estava afrontando a Deus. Estava, de certa forma, trazendo humilhação para eles. E isso é muito vergonhoso, nós imaginarmos que pode haver pessoas que se consideram seguidores de Deus, fiéis a Deus, dependentes de Deus, e deixar com que Deus sofra tamanha afronta, tamanha humilhação. Isso não é inaceitável diante da experiência que temos. Assim como Golias enfrentou o Deus de Israel há milênios atrás, quantos homens semelhantes com o mesmo espírito afrontam a Deus? E às vezes afrontam diante dos filhos que deveriam ser os defensores de Deus. E nós temos que sim, como Davi, que tomou posicionamento ali imediato para defender a Deus, devemos nós também pensar o que é que eu tenho feito para a causa de Deus, para defendê-la, para manter Deus na posição que Ele merece. Não estou falando que você tem que sair brigando com as pessoas, mas Deus tem que ser defendido em sua vida. A sua postura, o seu comportamento, as suas palavras tem que ir sempre em defesa de Deus e não aumentar a vergonha ou o vitupério. Quantas vezes algumas pessoas, ao ouvirem alguma coisa que questiona a fé delas, elas ainda argumentam um pouquinho mais, ou não têm palavras, ou alimentam a dúvida no seu próprio coração. Isso é uma desonra a Deus também. E essa não era a realidade de Davi. Depois de vários dias de insulto, quando Davi ele chega no cenário de combate, e o livro até trouxe essa chegada de Davi ali, como sendo enviado por seu pai a levar algo para os irmãos de Davi que estavam no combate, o livro veio trazendo que Davi ele não estava sendo apenas enviado por Jessé. Não era Jessé que estava mandando Davi ir ali, mas Davi estava sendo enviado por Deus. Era Deus que tinha uma missão para Davi naquele local de confronto, porque sabia que com Davi ele poderia contar, sabia que Davi seria alguém que se inflamaria de zelo pela honra de Deus e se posicionaria como um homem. Que confiança, que maravilhoso pensar nisso, que Deus poderia se utilizar de Davi para defendê-lo, para manter a sua honra, para se posicionar de maneira correta, como um varão. Nós temos necessidade disso também. Nós também precisamos parar para pensar nisso. Será que Deus pode contar comigo? Será que diante dos enfrentamentos, das exprobrações que são lançadas sobre Deus, e Deus precisando de alguém que vá a seu favor como alguém enviado por Ele, será que Ele pode olhar para nós e ver, não, esse fulano pode ir me defender, esse fulano é guiado por mim, esse fulano está pronto, está apto para então ser um instrumento poderoso em minhas mãos? Que nós venhamos estar sempre prontos, porque confrontos existem, e Deus, o Deus que capacitou e guiou a Davi também é o mesmo que nos capacita e nos guia. Quando Davi ele chega lá, ele é repreendido, por um de seus irmãos, porque o irmão lança sobre ele apenas como sendo um curioso. Você veio aqui o quê? Só para ver a batalha? Nós estamos aqui em aperto e você veio aqui por isso? E Davi se defende, que não falei nada, não disse nada, estou apenas querendo saber o que é que está acontecendo, porque Davi ele chega lá e ouve as afrontas daquele filisteu, e ouve que o rei já tinha até feito uma proposta para o povo, o rei Saul, dizendo que quem enfrentasse e vencesse aquele filisteu seria coroado com muitas honras, receberia também a mão de uma das filhas do rei. E Davi fica lá perguntando, é mesmo? O rei disse isso mesmo? Se alguém fizer isso? E quando ele estava lá questionando sobre o que o rei havia prometido, vem Golias e começa então a insultar a Deus, começa a insultar o povo. E aí Davi não se contém, Davi decide ir à batalha, e ele fala ali com aqueles generais, com as pessoas que estavam ali liderando aquele exército, fala, eu vou combater com esse homem, esse incircunciso, ele quer alguém para ir a combate com ele, eu sou essa pessoa, eu vou em combate com ele. E todo mundo então fica apreensivo com Davi, um jovem
bem menor do que Golias, bem mais fraco, sem experiência de guerra. Não era um guerreiro treinado nos exércitos, mas era alguém extremamente forte. Mas por força na palavra, pelo posicionamento régio de Davi, ele foi levado então até a presença de Saul. E Saul então pôde ver ali que aquele jovem, mesmo aparentemente não tendo nenhuma vantagem física, ele era alguém de muita coragem, ele era alguém de muita palavra, e ele se posiciona diante do rei: não, eu vou lá. Um homem como esse não vai insultar a Deus e ficará impune. Eu vou me posicionar contra esse homem. Fala que Saul tenta até desestimular ele um pouco ali, mas não tem jeito, não tem como convencer a Davi, porque ele estava certo de que Deus o havia chamado para uma obra. Deus o havia comissionado para algo, mesmo que fosse aparentemente impossível. Quem o tinha chamado era Deus. E isso é que nos dá certeza diante das batalhas da vida, diante do chamado que nós temos a enfrentar dia após dia na causa de Deus. É a certeza de quem nos chama é Deus. Se você perder essa certeza, você vai fraquejar. Se você em um momento do seu chamado, da sua vida, da sua história, entender que não é Deus que está te guiando, te conduzindo, você vai se frustrar, você vai fraquejar diante dos obstáculos, você vai achar... Vamos voltar aqui. Deixa eu achar uma outra palavra para melhor se aplicar. Se você então perder essa certeza de que Deus está conduzindo, você não vai ter a confiança, a ousadia de ir em defesa de Deus. Você vai ficar duvidoso, e a dúvida não vem de Deus. A dúvida não provém dele. Deus é um Deus de certeza. Ou é sim, sim, ou não, não. Deus disse e está dizido, como dizem algumas pessoas, num provérbio popular. Então, nós temos a plena confiança de seguir a orientação de Deus. Então você que foi chamado por Deus para algo, sente que Deus lhe chamou, sendo agora ou há muitos anos atrás, tente manter esse chamado sempre vivo em sua mente, para que isso seja uma salvaguarda para você, para que você se sinta constantemente alimentado por Deus, na confiança do chamado que Ele lhe fez. Assim estava Davi, então, resoluto, sem ter como mudar a cabeça daquele jovem. Tentam colocar a armadura sobre ele, tentam investir ele ali de equipamentos de segurança para a guerra, e Davi aceita, colocam, mas quando ele vai tentar andar, era pesado demais para ele, ele não tinha habilidade para se locomover com aquilo. E então ele pede para que fosse retirado, e quando então é retirado aquela armadura, ele vai ao encontro daquele gigante, ele vai à batalha, e quando ele chega no campo de batalha, lá estava Golias esperando, porque já tinha visto um alvoroço no acampamento de Israel, entendendo que vinha alguém realmente agora aceitando o seu pedido de confronto. E ele imaginava: agora vai vir o melhor dos guerreiros para lutar comigo. E estava confiante, porque ele era um guerreiro hábil na guerra, e imaginava que encontrara o maior dos guerreiros israelitas ali também. Mas não é isso que aconteceu aos seus olhos. Quem vem? Um jovem, um rapaz de boa aparência, que não tinha a aparência de um guerreiro experimentado, com um guerreiro extremamente forte, não tinha essa aparência. Mas ali chegou Davi com toda a coragem, com toda a ousadia. E quando ele chega, Golias sente aí fica surpreendido com aquela imagem daquele menino. E aí começa então já o confronto dos dois, onde eles começam então a conversar, e Davi com toda a ousadia se posiciona com confiança, sem dar uma brecha sequer de confiança para o adversário inimigo, como se ele estivesse com medo ou alguma coisa do tipo. Não, o medo passava longe de Davi. Davi estava confiante na força que provinha de Deus. E quando então acontece toda aquela cena com Golias insultando ao próprio Davi, falando: você vem a mim com paus e pedras, achando que eu sou um cão? Isso aqui é um combate? E aí vem Davi com a resposta celestial, com uma resposta que eu fiquei pensando:
como esse jovem era guiado por Deus, como esse jovem tinha tido uma experiência com o Senhor que alimentava essa confiança, essa incerteza mesmo nas incertezas da vida. Ele tinha uma confiança total em Deus. E aí lá vem a resposta então de Davi a esse gigante que é impressionante. Olha só o que Davi disse lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 45, vem a maravilhosa resposta de Davi. Disse, porém, Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Salvará toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi, munido com a fé em Deus, com a confiança nele, diz: não, você vem a mim com pau, com espada, com lança, escudo, e eu vou contra ti em nome do nosso Deus, que é o Deus da guerra, e Ele vai lhe entregar nas minhas mãos, e hoje mesmo o seu corpo será entregue às aves dos céus e às bestas feras do campo. E quando o filisteu ouve isso, se inflama então de raiva e vai ao encontro de Davi. Diz que Davi também, ardendo em zelo pela causa de Deus, deixa apressadamente as fileiras do exército israelita e vai correndo ao encontro de Golias. Que homem! Olha só a experiência que Davi tinha, a confiança que esse jovenzinho tinha. E aí você conhece o restante da história, né? Davi pega uma das pedras que ele tinha pegado e com sua funda arremessa aquela pedra, e o anjo do Senhor faz aquela pedra se encravar na testa do inimigo, e ele cai rosto em terra. E após isso, vai Davi apressadamente, sem se deter um minuto sequer, e pega a espada do próprio Golias e o arranca a cabeça, e leva a cabeça consigo, né, para mostrar ao rei Saul. E daí vem a vitória de Israel sobre os filisteus. Que maravilhosa história de livramento. Não de livramento por causa de um homem. Não de livramento porque alguém era muito capaz. Livramento porque alguém ousou confiar em Deus. E a justificativa de Davi para Golias foi a respeito dos combates que Davi já havia enfrentado na vida. Quando ele vai falar então as palavras ali para Golias, ele diz: assim como Deus me fez favorável diante daquele leão e diante daquele urso, você também vai ser como um deles, que vai cair diante de mim também, porque Deus te entregará nas minhas mãos. Davi tinha confiança de que aquelas batalhas que ele já havia enfrentado ao proteger as ovelhas, tanto do leão quanto do urso, era Deus quem tinha entregue aqueles animais ferozes em suas mãos, e que não seria diferente com Golias, e não foi. Que confiança, que aprendizado podemos tirar nós dessa história. Confiar em Deus é sempre o melhor, é sempre mais seguro. Que nós possamos aprender a confiar em Deus, que nós possamos, assim como Davi, se colocar ao lado de Deus e com muita determinação se entregar nas mãos deles e permitir que Deus faça da maneira que Ele quiser, e estar totalmente vulnerável na mão de Deus, como foi o caso de Davi. Se expôs ao perigo, não com medo, mas sabendo que aquela era a causa de Deus e que Deus o defenderia,
que Deus possa também fazer isso conosco, possa se utilizar de nós para defender sua causa, defender o seu povo e levar avante sua obra. E que nós, com confiança, assim como Davi teve diante daquele gigante, nós possamos ter também diante dos gigantes da vida e nos posicionar com coragem para vencer as batalhas do Senhor através de seu poder e de sua presença conosco. Que Deus te abençoe nesse dia, que esse seja um dia de vitórias através da mão poderosa do Senhor. Vamos orar neste momento? Convido você a se ajoelhar aqui conosco e nós iremos clamar a Deus pedindo que a presença desse Deus que venceu Golias muitos anos atrás, vença também os grandes desafios que temos pela frente hoje em dia. Senhor nosso Deus, que nós possamos ter tamanha confiança, assim como Davi teve, confiar no Senhor com inteireza de coração, entregando a vida a Ti e ficando totalmente guardado em Suas mãos, que nós possamos entregar a nossa vida desta forma. Que o Senhor nos livre nesse dia de vários perigos e que nós possamos ousadamente defender a Sua causa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e que os gigantes do seu dia sejam vencidos pelo poder de Deus. Até amanhã.